Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa manhã eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra sobre a igreja. Esses 20 anos a nossa igreja tem estado aí. E eu queria meditar com os irmãos a respeito do que é ser igreja. De forma rápida, nós vamos passar sobre todo o livro de 2 João. É um livro gigante, tem apenas um capítulo. E nós vamos meditar sobre esse um capítulo, do versículo 1 até o 13. Vamos tentar beber um pouco dessa palavra e entender aquilo que Deus tem para nós. Essa carta de 2 João é uma carta pequenininha, mas é uma carta íntima, assim como todos nós somos uns com os outros. As nossas famílias são intimamente interligadas e ligadas em Cristo. E essa intimidade, o João ele passa nessa carta, né? Alguns dizem que essa carta é uma carta tão íntima que ela não pode ter sido escrita para a igreja, sim, realmente para uma senhora. Outros dizem que não, a senhora é simplesmente uma forma de chamar a igreja. E eu quero partir dessa linha teológica em que a carta é para a igreja, e sim, é para as famílias íntimas que têm algo em comum. E esse algo em comum é que nos torna como igrejas. E é isso que a gente vai estar falando nessa manhã. Igreja, fonte de amor e verdade para o mundo. Capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus em 2 João. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Repita aí na sua casa, em verdade e amor. É em cima dessas palavras que João vai ficar falando o tempo inteiro nessa carta, é algo maravilhoso, para que tem em nossa mente essas duas palavrinhas, elas refletem muito daquilo que é o caráter de Deus e aquilo que deveria ser o caráter da igreja. O nosso Deus, ele é o Deus de amor. A igreja é unida nesse princípio. A igreja é unida em verdade e em amor. É isso que nos une, é isso que nos faz um. Esse amor que faz com que a gente olhe um para o outro e possa sorrir, possa chorar, tenha a liberdade de ser o que é. Porque somos íntimos como igreja, mas muito mais íntimos como família, porque somos família no Senhor. Muitas pessoas separadas, quando se encontram na igreja, elas acordam e descobrem que existe algo maravilhoso na unidade do corpo, quando fazem parte dessa família. E é isso que Deus tem para nós. Essa unidade em amor e verdade. Deus é amor. Lá em 1 João 4,8, nos fala que Deus é amor. E quem não ama não tem parte com Deus. Somente aqueles que amam têm parte com Deus, porque o próprio Deus é amor, é um atributo dele, é um atributo que ele comunica para conosco, ele faz com que brote em nosso coração, e isto faz a diferença em nossas vidas e nos une. Mas Jesus diz, eu sou a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E por isso é a verdade que nos une em amor. Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio simplesmente para declarar o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou porque ele é amor. Jesus trouxe a verdade, e essa é a verdade. Deus ama o mundo. E Deus quer salvar a todos. E Deus tem a sua palavra e a sua mensagem de amor e verdade e deixou aqui alguém para que fizesse isso. E esse alguém chama-se igreja. Cada um de nós parte dessa igreja. A igreja não são tijolos, a igreja não é a porta que nós queremos comprar. A igreja são pessoas que não podem ser compradas, porque já foram compradas pelo sangue de Cristo. E ninguém no mundo pode arrebatar aqueles que foram comprados. Estes são a igreja. Ainda que as portas inteiras se fechem, ainda que o mundo caia em cima das nossas cabeças, ainda assim seremos a igreja do Senhor. Se amanhã ou depois de amanhã todo mal vier sobre nós, ainda assim seremos a igreja do Senhor e proclamaremos sempre o nome, o amor, a verdade em Cristo Jesus. Para isso fomos chamados. Igreja é a união de pessoas em verdade e em amor. Está lá em Efésios 4, 15 e 16. Eu vou ler para os irmãos Efésios 4,
15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. A verdade aplicada na vida das pessoas une as pessoas e isso transforma uma fonte de amor para o mundo. O mundo que hoje está carecendo cada vez mais de amor. O mundo que vive em cima de uma poça de óleo e mentiras. Uma poça de ódio e mentiras. Mas Deus traz ao mundo uma fonte. Chama-se igreja, que é a fonte inesgotável do amor e da verdade, que sobrepõe o ódio e a mentira que tanto passa para as nossas cidades. A igreja permanece no amor e na verdade. A igreja é aquela que permanece, porque não basta eu receber essa mensagem, não basta eu perceber a ação de Deus em minha vida, mas eu abrir mão disso. Ora, a gente vê lá em 1 João, em 2 João, versículos 4 a 6, ele nos fala o seguinte: muito me alegrei em ter achado alguns de teus anunciando a verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Eles anunciavam, eles permaneciam, eles não só pegaram para si, mas eles levaram, eles participaram, eles compartilharam, eles partilharam, eles se deram em verdade e em amor. Isso é essa igreja, a igreja permanece firme. Nós, como igreja do Senhor, temos entendido que Deus amou primeiro a cada um de nós, João 3,16, e a igreja permanece no seu amor de fato e verdade. Se o nosso amor não fosse de fato e verdade, seria simplesmente uma retórica. E muitos vivem a igreja como sendo uma retórica, simplesmente algo que se fala, um assunto que vai se falando, conversas, mas nós não somos igreja porque falamos bonito. Nós não somos igreja porque temos um bom discurso. Não somos igreja porque achamos palavras lindas para comunicar algo bonito. Mas nós somos igreja porque vivemos a Cristo. Vivemos o amor e verdade. É a nossa história, é nosso fato. A história da Igreja Batista da Urca, ela tem sido recheada disso. Ela tem sido recheada de pessoas que passaram por ali, receberam esse impacto da mensagem do amor e da verdade, e muitos avançaram, seguiram suas vidas para outros lugares. Recentemente eu recebi um e-mail pelo e-mail da nossa igreja, e eu que abro muitas vezes, e estava lá uma irmã que há mais de 20 anos atrás, a igreja ainda não era organizada como igreja, ela era uma missão, e ela foi batizada ali, ela era moradora da Urca, foi impactada por ali, recebeu, discipulada e tocou sua vida. E hoje ela vive na Bélgica. E ela pôde entrar através do nosso Facebook da igreja, reconhecer aquela igrejinha e mandar uma mensagem maravilhosa contando todo o seu testemunho de vida. E hoje eu posso compartilhar com os irmãos. Olha o alcance que isso tem. O que significa que aquelas palavras que hoje nós lançamos, não lançamos ao vento, porque nós não somos uma igreja de retórica, nós somos uma igreja de fato e verdade. Aqueles irmãos que passaram por aqui carregam consigo a marca de Cristo, porque um dia ouviram o amor em verdade sendo aplicado nas vidas ali naquela igreja. Muitas pessoas olham e dizem assim, mas é uma igrejinha. Mas para, meu irmão, e pensa, quantos irmãos passaram por ali? A irmã Nelly, que está nos assistindo aqui hoje, ela tem uma noção do que eu estou dizendo, porque quantas pessoas passaram por ali, homens, mulheres, crianças, que foram impactadas, ouviram a mensagem e hoje vivem aí espalhadas por esse mundo afora, mas tem a mensagem guardada no seu coração. E muitos ainda que por algum instante da vida tenham se perdido, tenham tentado que meio que fugir, tendo buscado algumas coisas no mundo, muitos ainda hoje, quando acordam e descobrem, existe uma igrejinha que um dia me ensinou o amor e a verdade. Meus irmãos, o impacto verdadeiro da igreja do Senhor é que ela gera discípulos não para si, mas para Cristo, de todas as nações. Quando a Igreja Batista da Urca, ela prega a sua palavra, e hoje tem pregado através da internet, nós não temos a ideia do alcance que isso chega. Há 2 domingos atrás, nós tivemos aí pregando conosco a missionária Juliana Pimenta, lá de Cabo Verde. Ela pregou no domingo à noite,
Às 8 horas da manhã já tinha uma mensagem, a mensagem já tinha chegado lá em Cabo Verde. Quem imaginou que a mensagem da primeira igreja batista da URC ia chegar a Cabo Verde em viva voz? Meus irmãos, nós não sabemos o impacto que Deus tem preparado neste tempo através da sua igreja. Nós, Igreja Batista URC, fazemos parte desse impacto maravilhoso. Por isso, quando eu volta e meia eu coloco lá no WhatsApp da nossa igreja, pedindo, irmãos, compartilhem, porque nós compartilhamos tantas coisas, mas esquecemos de compartilhar o amor de Deus, a verdade que já está em nós. Não deixe de compartilhar, compartilhe. Pega aquele símbolozinho, manda para os outros, e assim, ó, não conhece Jesus Cristo? Toma aqui, participa conosco do culto. Não é assistir, é participar. Nós fazemos parte deste mover. Nós não assistimos o mover de Deus. Nós somos o próprio mover de Deus para esse tempo. Receba isso, entenda isso. A igreja do Senhor ensina a palavra de Deus até o fim dos tempos. Isso está lá em Mateus 28, 19, 20. Quando Deus ele estabelece para nós a grande comissão para as nossas vidas e diz claramente qual o motivo de sermos igreja. Nós não temos um outro motivo de sermos igreja, senão é o cumprimento dessa palavra em nós. Gerar discípulos, ensinar a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, é atemporal. Aquilo que Deus deu para nós como igreja, ele estabeleceu lá, e só vai se findar na sua volta. Então não precisamos temer coisa alguma, não precisamos nos preocupar demais. Temos que sim fazer a nossa parte, ir, pregar, anunciar, tomar os cuidados que temos que tomar, mas vamos avançando, não tenhamos medo de avançar. Deus nos chama a continuar avançando. Foram 20 anos de vitória e serão outros tantos até que o Senhor Jesus volte. Se o Senhor Jesus voltar amanhã, ele vai encontrar na primeira igreja batista homens e mulheres, uma igreja firme, forte, confiada nele. E se voltar daqui a 100 anos, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu, enquanto estiver vivo, eu vou fazer parte desse mover do Senhor. Eu quero te lembrar, eu quero te convidar, eu quero anunciar na tua vida. Seja parte desse mover, não se cale. As pessoas dizem, mas o momento é mau, os dias são maus, o momento é ruim. É, mas é para esse tempo que Deus te chamou, é para esse tempo que Deus te preparou, é para esse tempo que Deus te instruiu. A palavra dele é para isso. Não só para os dias bons, mas é para nós passarmos bem os dias maus. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Somos igreja do Senhor porque permanecemos no Senhor. E o amor, é verdade, permanece em nós. E isso é a causa de nós avançarmos. A igreja do Senhor anuncia o Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. Em Atos 1:8, nós sabemos de cor. Porque o que diz a palavra de Deus? Que nós receberemos o poder do Espírito, não para fazermos maravilhas, mas para anunciarmos a todos aqueles que estão ao nosso redor, em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra, anunciando, entregando a palavra do Senhor pela nossa boca, pelos nossos atos, pelo legado que vamos deixando por onde passarmos como igreja do Senhor. A história, a nossa história, está intimamente ligada com aquilo que Deus tem para fazer neste tempo que se chama hoje. E a cada dia, Deus nos dá um tempo novo, um hoje novo, para que hoje possamos fazer coisas tremendas e sempre novas. A igreja do Senhor anda em novidade de vida, ela não se aquieta. Fiquei sobre modo alegre em ter encontrado os teus filhos que andam na verdade. Olha onde é que os filhos andavam, na verdade. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Que mandamentos são esses? Os mandamentos que nós inventamos, que nós criamos? Não. Os mandamentos que o Senhor já estabeleceu na sua palavra. Palavra imutável. A palavra que permanece. A palavra que é eterna. A palavra que não se contradiz. A palavra que gera vida. Deus possa nos fazer entender isso e cada vez viver mais isso e sermos cada vez mais igreja saudável no Senhor. Outro dia eu estava lendo um livro de um autor, Mark Dever, ele fala o que é uma igreja saudável. E casualmente ele teve encontro com esse autor, Mark Dever, um americano, esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu pude participar também desse encontro. E aí tive
Conversa legal, foi muito gostoso o papo com ele ali. E ele falou de algumas coisas interessantes que, ao longo desses próximos encontros dos pequenos grupos, nós vamos estar estudando. São as marcas da igreja saudável, o que designa a igreja saudável. Ele criou lá um estudo que chama assim, 9 marcas de uma igreja saudável. Mas o que é uma igreja saudável? A igreja saudável é aquela que anuncia o evangelho do Senhor. Ela é aquela que se caracteriza por ter as marcas de Cristo em suas vidas e a cada dia vai chegando mais próximo de Cristo. Porque nós, como igreja do Senhor, avançamos. Nós, como igreja do Senhor, crescemos em direção a Cristo. Nós não ficamos calados. A nossa história não está findada, mas nós sabemos o fim. A igreja do Senhor, ela testemunha o amor e a verdade. E o nosso testemunho é esse. É o testemunho que agrega pessoas. Nós, quando testemunhamos, nós não expulsamos as pessoas, nós agregamos as pessoas. Nós não fazemos acepção de pessoas, mas o amor e a verdade faz com que as pessoas se unam. Pessoas diferentes, pessoas que vieram de histórias diferentes, culturas diferentes, credos diferentes, pessoas completamente distintas na sua maneira de ser e pensar, mas em Cristo elas se tornam um, pelo amor e a verdade. O testemunho é esse, via todos os nossos atos. Olha lá o que diz João 17, 22, 23. Esse texto é lindo, porque é a oração de Cristo para nós, para as nossas vidas, para aqueles que aderiram de crer. João 17, 22 e 23, diz assim a palavra dele. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Meus irmãos, nós vamos avançando, a igreja do Senhor vai avançando. O pastor Raimundo gosta de cantar aquele hino que diz, a igreja do Senhor sempre caminhando. E eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos com o pastor Raimundo, na simplicidade das suas palavras, eu entendo a grandiosidade da graça de Deus. Meus irmãos, muitas vezes a gente complica o evangelho é simples. É um bordão que eu tenho aqui na minha casa, eu digo, a vida é simples, a gente que complica. Todo dia, quando tem uma dificuldade aqui em casa, eu digo, Zilda, a vida é simples, vamos viver a simplicidade do evangelho. E o resto, Deus vai tornar fácil. As dificuldades, elas aparecem, as crises, elas vêm, mas nós devemos ficar atentos àquilo que Deus está fazendo. Então, vamos ter a nossa vida simples. Ter os olhos abertos para ver aquilo que Deus já tem feito, ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, as mãos preparadas para fazer aquilo que Deus tem dado a nós. E cada um faça segundo o seu melhor. Ora, o meu melhor é diferente do melhor de outras pessoas, porque cada um de nós tem um dom. E é exatamente isso que nos torna igreja. Somos corpo, bem ajustados, totalmente ligados, nós cantamos, mas vivemos? Sim, vivemos para a honra e glória do Senhor. Na Igreja Batista Urca nós podemos ver isso. Quando eu escuto a irmã Rose cantando, me alegro, eu escuto a irmã Silene cantando, me alegro, o pastor Enio pregando, tocando aquele piano com a maestria, cada um de nós, com seus dons e talentos, a irmã Lilian regendo aquele coral maravilhoso, a gente fica pensando, mas não vai dar certo, no final fica um espetáculo. É assim, Deus tem em cada um de nós um dom. Meu irmão, minha irmã, não guarde o seu dom, faça hoje valer aquilo que Deus já te deu. Use em amor e verdade, porque essa é a sua vida como igreja do Senhor. Não se cale, não se deixe abater diante das circunstâncias, mas avance. Porque o tempo é hoje é o dia de anunciarmos que Cristo é aquele que pode fazer a mudança nas vidas. Nós temos essa verdade e não podemos nos calar. Em amor, por amor, avancemos. Meus irmãos, o testemunho é via nossas palavras. Lá em Marcos 16, 15, diz assim a palavra do Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pregar é ato de falar. Muitas pessoas imaginam que o pregar é subir num púlpito e fazer uma mensagem toda teologicamente rebuscada. Não. Pregar é falar, é anunciar o seu testemunho. Outra vez eu estava conversando com o Mateus aqui sobre os testemunhos dos missionários quando chegam nas igrejas e algumas vezes acontece de um missionário querer pregar em vez de dar o testemunho e as pessoas assim, poxa, mas eu quero que ele dê o testemunho, eu não quero que pregue. Meus irmãos, o testemunho é a pregação. A pregação tem que ser o testemunho. E a nossa vida tem que exalar a mensagem de Cristo.
em tempo e fora de tempo, nós fomos chamados para falar, para pregar, anunciar Jesus Cristo em tudo, a todos, a qualquer momento, até o final dos tempos. O testemunho envia o nosso legado. Olha Mateus 5,16. O nosso legado é aquilo que deixamos por onde passamos. São os rastros na areia que nós fazemos quando trilhamos essa vida. E diz assim a palavra de Deus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O nosso legado são resultado das nossas obras, daquilo que fazemos, aquilo que falamos, e fica na história. Se hoje nós podemos olhar para trás e perceber aquilo que a Igreja Batista da Urca tem feito, e quando nós vemos os testemunhos, como essa irmã lá da Bélgica deu o testemunho dela, a gente se alegra saber que nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo igreja. Sendo igreja. Meus irmãos, nos alegremos, porque Deus já tem agrupado as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor Jesus assim nos aproximou, assim nos juntou e nos fez igreja. Não importa onde estejamos hoje, não importa se a minha casa hoje está lá no Maranhão com o Tyron, está lá na Argentina, em Assunção com o nosso irmão Martim, ou está na França, lá com a irmã Isabela, não importa. A Igreja Batista da Urca está avançando, porque a mensagem de Cristo que foi pregada aqui está cravada no coração dos irmãos. Os irmãos vão anunciar que um dia ouviram a mensagem do Senhor, participaram desse grande movimento e hoje fazem parte da Igreja gloriosa do Senhor. É bênção. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, o enganador é o anticristo. Acautelai-vos, meus irmãos, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes o completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina tem, tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vir ter convosco e não trazer essa doutrina, não estiver nessa doutrina, não estiver vivendo essa doutrina, não recebais em casa. Nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faça cúmplice das suas obras. Meus irmãos, parem para pensar. A igreja, ela não compartilha o ódio e a mentira que o mundo tem. Quando nós compartilhamos o ódio e a mentira, nós fazemos parte disso. E no momento que nós estamos vivendo, é um momento sério essa palavra. Porque muitos de nós, inadvertidamente, têm repassado mensagens que trazem dentro de si o ódio e a mentira. Muitas vezes nós, ingenuamente, compartilhamos mensagens que são fake news. Porque não percebemos. E eu não falo somente em compartilhar no nosso WhatsApp, compartilhar no nosso Facebook. Isso já seria muito, porque o Facebook tem uma abrangência mundial. Mas, principalmente, nós colocamos aqui em nossa mente e passamos a tomar isso como verdade. Existiu um responsável pela propaganda nazista, o general lá, ele dizia o seguinte, que uma verdade dita 1000 vezes, uma mentira dita 1000 vezes torna verdade. E uma verdade contradita 1000 vezes também faz a mesma coisa. Meus irmãos, cuidado. Nós temos dado muitas vezes a nossa voz e os nossos recursos para a satisfação do diabo e não para a glorificação de Deus. Nós não podemos compartilhar, fazer parte da mentira. Meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus em Tiago 3,11. Eu deixei aqui na tela para que a gente possa ver. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e dar água doce. O mundo, ele é como um poço de petróleo, sujo, escuro. Gera riqueza, sim, mas é uma riqueza podre, que não serve para nada, a não ser para gerar o vil metal e de estragar vidas. O mundo é um poço de ódio e mentira, mas a igreja do Senhor, a igreja que permanece firme na sua palavra, que ama a sua verdade, a igreja é uma fonte de amor e verdade inesgotável. Porque assim a palavra de Deus nos fala, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, João 7,38. Meus irmãos, a igreja, a verdadeira igreja, ela não se deixa contaminar. Não se pode misturar água e petróleo.
Já viram como ficam os derramamentos de petróleo no meio do mar? Aquela água, aquele mar tremendo, e o petróleo fica lá, boiando, mas ele não se mistura. Ele atrapalha, ele mata a vida, mas não se mistura. Ele mergulha muitas vezes, ele desce por ser mais pesado, mas ele não se mistura. E ele não se dissolve, ele fica lá. Anos e mais anos, incomodando, gerando problemas. Assim, João, quando lê essa carta a essa igreja, ele deixou claro que nós não devemos nos fazer parte disso. Nós não devemos dar a nosso ouvido, dar a nossa voz, e sequer dar um bom dia. Aquelas mensagens que não são mensagens de Deus, devemos rechaçá-las na origem. Não leva para dentro da sua casa, não leva para dentro da sua mente, retira do seu coração aquilo que não é do Senhor. Guarda na sua mente, no seu coração, a verdadeira mensagem, aquela que está aqui na Bíblia. Eu tenho colocado quase que todos os dias a mensagem do dia, e eu tenho focado no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem várias mensagens que nós temos que trazer à nossa mente, entender o princípio de sermos uma comunidade, termos dentro da comunidade valores. Muitas pessoas têm esquecido os seus valores, têm se deixado levar pelos valores do mundo e se contaminam com as mensagens do mundo. Meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, devemos permanecer nesta fonte, porque somos esta fonte. Mais do que ter a fonte, nós somos a fonte. O mundo não tem outra fonte que vai levar o amor e a verdade, somente nós. Se nós contaminarmos essa fonte com esse óleo do mundo, com essas mazelas do mundo, o ódio e o pecado, então nós não temos mais como dar a fonte de vida para o mundo. Nós teremos uma fonte de vida rota. Meus irmãos, não foi para isso que fomos chamados. Nós fomos resgatados das trevas para o reino da luz, com o propósito de sermos luz. Ora, ninguém acende uma luz e coloca debaixo da mesa. Mas o próprio Cristo diz, coloca sobre a mesa para que todos vejam a luz. Assim Deus fez com as nossas vidas, nos colocou como vitrine. Cada um de vocês, cada um de nós, irmãos, fomos chamados para sermos vitrine, porque somos a igreja do Senhor, aonde quer que estejamos. No nosso trabalho, nós somos igreja do Senhor, e por isso eu testemunho. Eu tenho que testemunhar no meu trabalho. Quando eu vou para a escola, eu sou igreja do Senhor, então tenho que testemunhar como igreja do Senhor. Quando eu vou para a internet, eu não deixo de ser igreja do Senhor. Mas o meu Facebook, se não tiver coisas que abençoem, está errado. O meu Facebook tem que ser uma bênção para aqueles que estão ao meu redor. As minhas mensagens, tudo aquilo que eu falo, que eu vivo, tem que ser para a glória do Senhor, porque eu sou a igreja do Senhor, aonde quer que eu esteja. Nós não podemos deixar de ser aquilo que somos. Há 20 anos, a Igreja Batista da Urca tem proclamado esta mensagem. E não somos dessa geração, não vai ser essa geração que vai ser diferente. A nossa geração vai permanecer sendo uma fonte inesgotável de amor e verdade para esse mundo. A partir da Urca, levando a mensagem de Cristo a todos os cantos dessa terra. Meu irmão, isso é para todos nós. Nós somos Igreja Batista da Urca. Ainda tinha muitas coisas para vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, esse final da carta de João, ele não podia ser mais atual. Nesse momento, nós estamos separados fisicamente, unidos, graças a Deus, pela tecnologia da internet. E hoje nós podemos falar, ouvir os irmãos, compartilhar com os irmãos, da vida dos irmãos, entrar no lar dos irmãos. Meus irmãos, daqui a pouco, nós estaremos juntos, novamente. Teremos o culto do abraço, tão esperado. Teremos aquele dia de ceia, que vai ser uma ceia espetacular. Ouviremos novamente, ao vivo e a cores, a voz da Rose, a voz da Lilian, a voz da Silene, tantos irmãos, cada um no seu dom, poder dar aquele abraço carinhoso da irmã Chile, a irmã Manhãs, com aquele seu sorriso. Cada um dos irmãos, nós vamos poder dar aquele abraço, como diz o nosso pessoal nordestino, dar aquele cheiro. Meus irmãos, eu estou esperando por esse dia, mas eu espero porque eu sei que ele vai chegar. Então eu não fico ansioso, eu descanso no Senhor e aproveito este momento para mergulhar ainda mais como igreja do Senhor e ainda mais fazer a vontade do Senhor, ainda mais usando os meios que estão disponíveis para nós hoje, no tempo que se chama hoje, levar o amor e a verdade
porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que é bem certo e fazer muito mais do que eu possa pensar, pedir e imaginar. Então, meus irmãos, muito mais eu tinha para falar, muito mais eu poderia escrever, e tantas outras coisas. Nós podíamos passar a manhã inteira aqui nominando. Mas eu quero deixar uma palavra só para os irmãos. Meus irmãos, 20 anos, a Igreja Batista Urca tem sido uma fonte de amor para o mundo. Meus irmãos, não deixemos de ser. E aqui eu termino fazendo uma homenagem a cada um dos irmãos que tem se comprometido, tem participado como liderança dessa igreja. E aqui eu quero citar por nomes, tá?